Sejam muito bem-vindos a essa aula. Me chamo Vinícius, sou gestor operacional da Contabiliza João Pessoa e aqui a gente está com o Márcio. Muito obrigado, Vinícius. Seja bem-vindo, você que nos assiste. Me chamo Márcio, sou contador e CEO da Contabiliza João Pessoa e é um grande prazer ter você aqui conosco nessa primeira aula sobre reforma tributária. Gente, hoje a gente vai estar falando de um assunto extremamente importante, que é a reforma tributária. Hoje a gente vai estar pontuando especificamente para o setor de serviço. Então, você que é empresário, prestador de serviço, essa aula é para você. Nessa aula você vai ver os impactos que a reforma vai ter no seu negócio. Na agenda de hoje, a gente vai falar de alguns temas extremamente importantes ali sobre a reforma tributária. Primeiro é o que é a reforma tributária. Hoje, nessa aula, você vai entender mais a fundo o que é a reforma tributária. A gente vai lhe explicar ponto a ponto do que a reforma tributária muda no teu negócio e também o sistema IVA Dual, que é o sistema do CBS e o IBS. O que danado são esses nomes? Vocês vão aprender hoje nessa aula também. E também as principais mudanças para o setor de serviço. Então, aqui você vai entender todas as mudanças que vão estar impactando o seu negócio, você, prestador de serviço. E também vamos não só falar de teoria, mas também vamos falar de prática hoje. Você vai entender como calcular o novo IVA Dual, o CBS e o IBS. Também vamos ter exemplos práticos para o seu setor de prestação de serviço e também o período de transição, que vai de 2026 a 2032, e também ações estratégicas imediatas para você aplicar de imediato no seu negócio. No próximo slide, a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre esses temas. E aqui a gente vai entender um pouco o que é a reforma tributária. Vamos lá, gente. Hoje a reforma tributária, ele vai mudar muita coisa da nossa economia como um todo. A reforma tributária, ela vem hoje para mudar os impostos sobre o consumo. E o que são esses impostos sobre o consumo? Tudo aquilo que a gente consome hoje, desde uma água, desde um serviço que a gente recebe ali de um prestador, tudo isso tem impostos sobre consumo. E quais impostos são esses? É o famoso ICMS, que incide ali sobre a comercialização de uma mercadoria, o ISS, que incide ali na prestação de um serviço, seja ele qual for, tem ali a incidência do ISS, e também os demais impostos, que são PIS, COFINS e IPI, que são da entidade federal, que incidem sobre toda a cadeia do consumo, seja ali na venda de uma mercadoria ou na prestação de um serviço. E hoje a reforma tributária ele vai mudar justamente esses impostos, que sai de cena o PIS, COFINS, e ele vai entrar ali o novo imposto, que é o CBS, e também o ICMS e o ISS, ele vai sair de cena entrando o IBS, que é o famoso IVA Dual, que somando esses dois impostos, chegamos no imposto geral, que é o IVA Dual, que vai ter agora com a reforma tributária. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a próxima temática, que é o quê? Entender o IVA Dual. Como é que vai funcionar a questão do IVA Dual? O IVA Dual, ele tem ali uma alíquota já que está sugerida, não quer dizer que essa alíquota já seja efetiva, que vai acontecer ali com a reforma tributária. No IVA Dual, essa alíquota pode ser modificada ali com o tempo, mas atualmente é a alíquota que a gente tem como base, que é o quê? 8,8% de CBS, que é ali o PIS, a COFINS e o IPI, e 18% do IBS, que é o ICMS e o ISS que vão ser substituídos, que dá um total ali de 26,8% de impostos. Isso daqui pode ter mudanças futuras, a reforma tributária ainda tem algumas leis que irão vir mais à frente, que podem ter modificações aí nessa alíquota. No próximo slide, a gente vai estar falando mais sobre a próxima temática, que agora a gente vai entender um pouquinho mais dos principais impactos para o serviço, que Márcio irá estar falando um pouquinho mais à frente. Show de bola, Vinícius. Muito obrigado pela sua contribuição sobre. E muitas pessoas se perguntam, Márcio, quais são os principais impactos que a reforma tributária vai ter para o meu segmento de serviço? Nós temos aqui 4 degraus desses impactos, que é o fim da cumulatividade, a alíquota única nacional, a tributação no destino e a simplificação. O que isso quer dizer, o fim da cumulatividade? Você que hoje é uma empresa do Simples Nacional no sistema atual, vamos dizer que você é um médico e você presta serviços ali para a Unimed
E a Unimed, quando ela recebe a tua receita, a receita que ela vai te pagar, ela paga o imposto dela e você, para poder receber lá da Unimed, você também vai ter que emitir a tua nota fiscal e isso gera mais impostos cada vez mais na cadeia. Então acaba que ninguém consegue se creditar de ninguém e isso gera acumulatividade, ou seja, o acúmulo ali de impostos em uma operação porque ninguém pode se creditar. Com a nova reforma tributária, vai ter essa questão da dedução de créditos, ou seja, vai ter a possibilidade de um crédito amplo. E quando a gente fala também de uma alíquota única nacional, como o Vinícius falou, nós vamos ter ali o percentual até o momento, hoje, onde está sendo gravado essa aula, dia 11 de novembro de 2025, até a data de hoje, estima-se que essa vai ser a alíquota única nacional, que é essa alíquota de 26,8%. Mas possa ser que isso mude, possa ser que isso altere no decorrer do tempo, como muita coisa já vem mudando desde que saiu a lei complementar da reforma tributária. Então, nós temos também uma tributação no destino. O que que isso quer dizer? Vamos imaginar você que é um psicólogo, ou você que é médico, ou você é dentista, e você presta serviço para um paciente, você está em João Pessoa, e você presta serviço para um paciente que está em Recife, em Pernambuco. Atualmente, quando você emite a tua nota de serviço, você paga o teu imposto, o teu Simples Nacional, referente ao ISS da tua cidade, que é João Pessoa. Com a reforma tributária, a tributação você vai ter que pagar o ISS direto para Recife. Então isso vai impactar bastante, porque se você presta serviço, a gente falou o exemplo de Recife, mas vamos dizer que você atende 20 cidades. Então você vai ter 20 tributações na hora do destino, quando você for apurar ali os teus impostos com a Receita. Então acaba que com isso existe também a possibilidade de você ter 20 formas de precificação para dependente da cidade que o teu cliente ele vai estar. E uma outra coisa também é a simplificação, onde nós vamos ter a opção agora, porque com o IVA-DU nós vamos ter uma única declaração de impostos, onde nós vamos conseguir centralizar todos os tributos que nós iremos pagar para a Receita Federal. Como podemos ver no próximo slide, nós temos hoje no sistema atual, né? Frisando, como eu falei, e como o Vinícius também falou, nós temos hoje 5 tributos diferentes. Nós temos um sistema cumulativo, ou seja, que não consegue gerar créditos para principalmente você que é do Simples Nacional, você que é lucro presumido e real, já existe uma gama, mas com a nova reforma tributária, todos vão ter essa possibilidade de crédito amplo. A Receita Federal deixa isso muito claro lá na normativa, ele diz que é crédito amplo. Então hoje nós temos 27 legislações estaduais, mais 5.570 municipais. Com isso, nós acabamos tendo uma insegurança jurídica constante e um alto risco de conformidade, porque a qualquer momento tudo pode acontecer e um município pode determinar uma coisa e o outro pode determinar outra. Então isso vai impactar no teu negócio. E com o nosso novo sistema, nós vamos ter apenas 2 tributos, que é o IBS e o CBS, somando nosso IVA-DU. Nós vamos ter um sistema não cumulativo, ou seja, nós vamos ter créditos tributários amplos e nós vamos ter uma legislação nacional e vamos ter uma melhor previsibilidade e transparência e redução de custos administrativos. Entenda que se você tem a possibilidade de crédito amplo, então o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter também mais possibilidades de ter reduções na hora de ser calculado o teu imposto efetivo. Então, principalmente você que tem uma operação com um alto custo, no sistema atual você não consegue usufruir desses créditos, seja você Simples Nacional, e com o novo sistema, com a nova reforma tributária, você vai ter essa opção que vai chamar-se Simples Nacional Híbrido, né, onde você vai ter essa opção de ter esse crédito amplo, assim como também você vai ter essa opção de continuar no Simples Nacional normal, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais no decorrer dessa aula. Aí o meu querido amigo Vinícius vai explicar um pouco agora sobre como é que vai funcionar um pouco mais sobre o cálculo do IVA-DU. Vamos lá, gente. Agora a gente vai entrar no módulo mais prático, né, para vocês entenderem como é que vai funcionar na prática o cálculo desses novos impostos com a reforma tributária. Então, aqui vocês precisam entender primeiro o seguinte: como o Márcio falou, existe a questão do crédito tributário que irá acontecer com a reforma tributária. Então, aqui vocês vão ouvir muito falar disso, do crédito tributário que a reforma, que é um benefício que a reforma ele tem ali para os empresários que, se souberem utilizar, eles vão acabar pagando até menos imposto do que pagam atualmente. Então, como é que vai funcionar esse cálculo do IVA-DU?
Primeiro, você vai ter sua receita bruta, a receita hoje da tua prestação de serviço, da tua comercialização de mercadoria. Essa receita você vai multiplicar pela alíquota do IVADOR, que é 26,8 atualmente, que isso daí você vai ter um débito tributário. Isso aqui seria meramente o imposto que você tem a pagar sem deduzir nada. E depois você vai pegar as suas despesas que você tem nota fiscal, que está toda formalizada ali, e essas despesas você vai multiplicar mais uma vez pela alíquota de imposto da reforma tributária. Isso daqui por quê? Quando você recebe uma nota fiscal do teu fornecedor, a Receita ela entende que ele pagou o imposto. E ele pagando o imposto, você vai poder usufruir do crédito tributário abatendo da sua apuração. Isso daqui você vai conseguir esse crédito. E no final, para você entender quanto é que vai ficar ali do imposto da reforma a recolher, o IVA a recolher, você vai pegar o débito, que é a receita vezes o imposto, menos o crédito, que é as suas despesas vezes o imposto. E aí você vai ter o IVA do ou a recolher. No próximo slide, a gente vai ver como isso vai funcionar na prática. E aqui eu trouxe um exemplo prático de uma empresa de consultoria. E nessa empresa de consultoria, ela teve uma receita de prestação de serviço de R$ 100.000 mensal e teve também despesas de serviços prestados por terceiro no montante de R$ 30.000. Então aqui vocês vão entender como é que vai funcionar esse cálculo na prática. E como vai funcionar? Você vai ter o débito. Com esse débito, você vai pegar. O débito é justamente o valor que você teria a pagar de imposto, que é você pegar a sua receita vezes a alíquota do IVADU. Pegando isso aqui, você vai ter um total a pagar de imposto de R$ 26.800. E agora, a gente vai entender quanto é que vai ficar de crédito para a gente entender qual vai ser o nosso imposto efetivo a recolher. Que é só pegar o valor que você teve de prestações de serviço ou de outras despesas que você tem nota fiscal e com isso multiplicar pela alíquota do IVADU. E com isso você vai ter um crédito, um valor a abater da tua apuração de R$ 8.040. Com isso é muito simples. Pegou o valor do débito, que foi 26.800, subtraiu o valor do crédito, que é 8.040, você vai ter um total a pagar de 18.760. Aqui é muito bom salientar que você tem ali a alíquota nominal, né, que é a alíquota do IVADOR, que é 26,8, mas a alíquota efetiva desse exemplo aqui, você vai ter uma alíquota efetiva de 18,76% de imposto. E como é que a gente descobre essa alíquota efetiva? É muito simples. Pega o valor do imposto que deu efetivo e divide pelo valor da prestação do serviço. Com isso, você vai ter ali justamente o valor efetivo, a alíquota efetiva que você tem a pagar de impostos. No próximo slide, a gente vai ver mais outro exemplo de uma empresa também de prestação de serviço. Essa daqui é um exemplo de uma empresa de TI, software. Nessa empresa, a gente mudou um pouquinho, né, a sistemática. Aqui teve um faturamento maior, de 200.000 mensal, e uma despesa também maior, porque sempre as despesas acompanham ali o faturamento. E aqui uma despesa de R$ 80.000, seja com licenças ou qualquer outra despesa operacional que ele necessita para rodar a empresa. E aqui a gente vai seguir na mesma linha de raciocínio. Pega a receita de venda, multiplica pelo valor da alíquota de imposto, que você vai ter R$ 53.600. E depois, para descobrir o crédito, pega o valor das despesas, multiplica pelo valor do imposto, da alíquota, e você vai ter o valor do seu crédito tributário, que é o valor que você tem ali justamente para estar abatendo da tua apuração. Pegando o débito menos o crédito, você vai ter um total a pagar de R$ 32.160. Nesse caso desse cliente, a alíquota efetiva de imposto foi menor, ele teve uma alíquota efetiva de imposto de 16,8%. Quanto maior for suas despesas, mais possibilidade de você reduzir o seu imposto efetivo, ele é maior, tá certo? Agora, é algo muito importante da gente salientar, que é o quê? Para que você consiga usufruir desses créditos tributários, você precisa que o teu fornecedor, ele tenha emitido a nota fiscal para você,
E essa nota fiscal, além dele ter emitido, ele tem que ter pago o imposto na cadeia anterior. Com a reforma tributária, você só vai poder usufruir do crédito tributário se o teu fornecedor ele pagou o imposto na cadeia anterior. Se ele não pagou o imposto na cadeia anterior, aquele crédito ele não irá existir. Isso é muito bom pontuar, tá certo? No próximo slide, a gente vai estar falando um pouquinho mais de como é que vai funcionar os regimes tributários, quais serão as mudanças nos regimes tributários, tá certo? E é muito bom a gente começar ali pelo Simples Nacional, que é o regime tributário mais conhecido, onde está a maioria das empresas prestadoras de serviço. No regime do Simples Nacional, tem algumas mudanças, que é o seguinte: vocês estavam vendo aquela alíquota ali alta, né, de 28%, e aí você deve estar se pensando, rapaz, eu pago 6% de imposto e vou para 28%. Não é bem assim, gente. No Simples Nacional, a gente vai ter duas modalidades de tributação. Vai ser quase um outro regime tributário, que é o Simples Nacional híbrido. E como é que eles vão funcionar? Vai ter o Simples Nacional normal, como vocês já conhecem, tá? E a única mudança que o Simples Nacional normal que vocês já conhecem vai ter a mudança na nomenclatura dos impostos. Vai sair ali de cena a nomenclatura do PIS, e a COFINS, ICMS e ISS, e eles vão mudar para o IBS e para a CBS. Mas a alíquota efetiva de imposto ele não vai mudar. Se você paga 6%, vai continuar pagando 6%. Essas alíquotas ali do Simples Nacional, elas não mudaram, elas continuam a mesma. Só que é muito bom você ter ciência de que, se você vende para uma empresa, você é uma empresa e vende para outra empresa, que é a venda B2B, nessa venda, o crédito tributário que essa empresa que você está prestando o serviço vai ter, vai ser extremamente inferior. Por quê? O IBS e o CBS que vão estar dentro ali da guia do Simples Nacional, eles vão ter umas alíquotas de 2, 3%, e esse vai ser justamente o crédito que o teu fornecedor ele vai ter. Então, às vezes, você não vai ficar tão competitivo ali no mercado, porque vai ter outras empresas que vão dando crédito tributário total, né, para esse cliente. Então, muitas das vezes, ele vai preferir ir para outra empresa justamente por você estar no Simples Nacional normal e não conseguir usufruir desses créditos tributários. Por isso, a reforma tributária também traz outra opção, que é o Simples Nacional híbrido. No híbrido, como é que ele vai funcionar? Ele vai ter o Simples Nacional normal, né, a guia de recolhimento DAS normal, com os impostos sobre a receita, né, que é o imposto de renda, a contribuição social e o INSS, né, o famoso CP patronal. Eles vão estar ali unificados na guia do Simples. E por fora do Simples Nacional, vocês irão recolher o IBS e a CBS. Você recolhendo por fora, você vai justamente recolher naquelas alíquotas que a gente falou anteriormente, que é 26,8%. Só que dessa forma você vai poder dar crédito para o teu cliente e também usufruir de créditos tributários que no outro regime, no regime do Simples Nacional normal, você não iria poder usufruir. Então aqui é muito bom você entender a sistemática do teu negócio para entender, eu vou continuar do jeito que está ou vou ir para o Simples Nacional híbrido? Tem algumas coisas que já dá para você ter noção. Se você vende ali para um consumidor final, ele não precisa daquele teu crédito tributário. Então, não necessariamente você precisaria ir para o híbrido. Já se você vende para empresa, para outra empresa, né, a venda B2B, você aí tem que fazer uma análise do teu negócio, fazer uma análise desses teus clientes para ver se eles vão necessitar desse crédito tributário, para você entender se você fica no Simples Nacional normal ou vai para o Simples Nacional híbrido. Então, essas vão ser as principais mudanças ali no Simples Nacional, tá? Indo para o lucro presumido e para o lucro real, a gente vai ter algumas mudanças. Vamos logo conversar sobre o lucro presumido. No lucro presumido, a questão dos impostos, eles são bem parecidos ali com o Simples Nacional. O imposto incide sobre o teu faturamento. No lucro presumido, ele também funciona dessa forma. O PIS, a COFINS e o ISS, para prestação de serviço, incidem sobre o teu faturamento. Aqui em João Pessoa, o ISS é 5%, PIS e COFINS totalizam ali 3,65%. Com a reforma tributária, esses impostos, eles não vão mais, eles irão incidir sobre o faturamento, mas você vai ter a possibilidade de tomar crédito sobre todos eles. Então, meu fornecedor emitiu a nota certinho aqui para mim,
pagou ali o imposto tudo certinho, eu consigo tomar um crédito tributário sobre esses impostos e abater da minha apuração. Com isso, dependendo do seu negócio, a gente consegue fazer uma análise tributária e entender se você vai estar pagando mais imposto, menos imposto com a reforma tributária. E no lucro real, quais são as mudanças que você vai ter? O lucro real ele já funciona no módulo não cumulativo. Ele já toma crédito tributário. A única mudança que vai ter no lucro real é que você vai poder tomar um crédito tributário mais amplo. Anteriormente, nem tudo que você recebia ali de nota fiscal você poderia tomar crédito. Agora, com a reforma tributária, fica mais amplo as possibilidades de você tomar crédito ali no teu negócio. Então, para o lucro real, fica até mais vantajoso. Talvez muitas empresas do lucro real, com a reforma tributária totalmente em vigor, vão pagar até menos impostos do que pagam hoje em dia, por causa dessa possibilidade mais ampla de tomar crédito. No próximo slide, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o cronograma de transição, onde Márcio irá estar falando um pouquinho sobre. Show de bola, vamos lá, pessoal. Como a gente fala do cronograma, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, Márcio, tudo vai começar em 2026, como é que vai ficar o cenário? Vamos lá, existem algumas etapas, como o Vinícius falou, um cronograma de implantação da reforma tributária que começa a partir de 2026. Então, em 2026, nós vamos ter o início do CBS. Ele vai iniciar ali com o PIS e o COFINS reduzido, e que no caso, né, no caso do CBS, ele vai ser só para as empresas do lucro presumido e lucro real. Então, você que é do Simples Nacional em 2026, até o momento, até a data de hoje, 11 de novembro de 2025, pelo que foi determinado, você continua do mesmo jeito em 2026. Mas para você que vai para o lucro presumido, lucro real, complementando até com o que Vinícius falou, você vai ter a tua guia do teu imposto que você já paga, sendo que se você paga 15% de imposto, desses 15%, 14 vai ser as guias que você já paga e 1% vai ser ali de CBS, porque já vai ser o PIS e COFINS reduzido. Já em 2027, a gente vai ter a implantação do IBS, né? O IBS ele vai começar a entrar em vigor, que aí a gente vai ver que o nosso querido ICMS e o ISS eles vão reduzir. E com isso também já vai impactar bastante, porque vai ser a mesma etapa de implantação. E acaba que isso vai impactar também. Você vai sentir como é pagar um pouco do IBS e do CBS nos anos 2026 e 2027. Já em 2029, nós vamos ter a extinção do PIS, do COFINS e do IPI. Ou seja, em 2027, em 2029, perdão, o CBS ele vai entrar integralmente. Então, você já não vai mais pagar PIS e COFINS dentro ou individualmente para você que é lucro presumido ou dentro da guia do Simples Nacional. Você vai pagar ele por fora, além dos impostos do Simples. No caso do Simples Nacional, como o Vinícius falou, que a gente tem ali a contribuição social, o IRPJ, você vai pagar por fora a guia do CBS. E aí, isso já em 2029, e também a gente vai ter a extinção do IPI, que é o nosso imposto seletivo, que a gente vai ter uma aula também falando só sobre essa questão do IPI. Hoje o foco é você que é prestador de serviço que está nos assistindo. E aí, já em 2022, nós vamos ter o fim do nosso querido amigo ICMS e ISS, que é o nosso IBS ali, ele vai começar a dar o start, e a gente vai ter realmente o sistema completo, perdão, já em 2032, tá, gente? Então, em 2032, a gente vai ter o fim do ICMS e do ISS e a reforma tributária ela vai estar implantada por completo. Vamos ver no próximo slide. Nós temos aqui o seguinte: o que precisamos fazer agora? Nós precisamos mapear os nossos custos, nós precisamos identificar os serviços que nós temos hoje, que já gera crédito, que muitas vezes você nem sabia que aquilo gerava crédito para você. E aí, muitas vezes, se aquilo gera crédito para ti, você precisa entender se o teu fornecedor está emitindo nota fiscal. Por quê? Quando a reforma tributária fala de crédito amplo, ela tem regras, como o Vinícius falou anteriormente. E qual é essa regra principal? É o teu fornecedor emitir a nota fiscal. Então, se você que é dentista, que está comprando ali materiais para os teus procedimentos, para você poder usufruir daquele crédito, o teu fornecedor tem que emitir a nota fiscal. Quando ele emite a nota fiscal, ele tem que pagar o imposto daquela nota para você poder usar daquele crédito. Então, isso é uma coisa muito importante. Um outro ponto, que é a questão de você simular cenários.
calcular o impacto que você vai ter ali na questão de quanto que você vai ter de margem. A gente deu o exemplo da alíquota, né, de 26,8, de pegar os débitos versus os créditos. Então já consegue fazer uma margem básica ali para poder entender como vai ficar mais ou menos o teu imposto e o que que já tem de despesa que pode ser deduzido. E um terceiro ponto é a questão de revisar os teus contratos, ajustar cláusulas tributárias para poder você não ter problema com o avanço da reforma tributária e com os teus clientes e com a tua margem de lucro. Então, como a gente está numa implantação de reforma tributária, hoje o teu percentual ele pode ser X, amanhã pode ser Y. Então, é importante você revisar o teu contrato e colocar que o contrato ele pode ser ajustado sobre os valores cobrados de acordo com as mudanças na reforma tributária que está em andamento do nosso país. Então, é muito importante você alinhar isso com o teu jurídico para você não ser prejudicado e correr o risco até mesmo de ter um lucro quase zero. E esse não é o objetivo. O objetivo dessa aula é poder te preparar para você estar à frente das mais de 80%, dos mais de 80% das empresas que não estão procurando entender sobre a reforma tributária. E o último ponto é planejar a sua transição. Então, prepare o seu sistema, prepare a equipe, entenda se o teu sistema ele está se preparando para a reforma tributária. Muitos sistemas não estão se preparando para isso. Alguns já estão se adaptando, já tem um módulo de reforma. Prepare também a tua equipe, porque não é somente você que é proprietário, você que é gestor e dono do negócio que precisa se preparar para a reforma. Lembre-se de uma coisa: tudo que nós conhecemos de imposto nos últimos mais de 50 anos, né? Nos últimos 50 anos, por exemplo, vai mudar totalmente a partir de 2026. Nós vamos ter coisas que vão continuar, mas são muito poucas. E tudo que nós conhecemos vai ter mudanças. Então é importante que não só você entenda, mas a tua equipe também, para que você não tenha nenhum problema de processo na hora de vender o teu produto ou o teu serviço para o teu cliente final, porque o teu colaborador ele não está entendendo muito bem a questão da reforma tributária, o impacto que está gerando para a empresa e acabar tendo um prejuízo gigante. Então, E aí a gente vem aqui para o nosso próximo slide, que é onde o Vinícius ele vai estar trazendo um pouco mais hoje sobre algumas perguntas frequentes que a gente tem recebido. Gente, com a reforma tributária a gente tem muitas dúvidas, seja de clientes nossos ou de até colegas ali perguntando, e aqui a gente tem o objetivo de tirar algumas dessas dúvidas, tá certo? E a primeira delas é: preciso agir agora? Tem muito empresário pensando: rapaz, a reforma só finaliza em 2032, eu preciso realmente agir agora? E eu respondo que sim. Por quê? A partir de 2026, a gente não vai ter tanto impacto ali de mudança de imposto, mas a gente vai ter muito impacto na questão de fiscalização. As empresas, a partir de 2026, eles vão ter uma fiscalização cada vez maior. Então, vai acabar aquela história: ah, eu não emito todas as minhas notas fiscais. Com a reforma tributária, isso acabou. Você vai ter que emitir essa nota fiscal não só para dar crédito ali para o teu fornecedor, para o teu cliente, mas também porque a fiscalização da Receita está cada vez maior. Para vocês terem noção, estima-se que vai ser o maior sistema tributário não do Brasil, mas do mundo. E tudo isso voltado para fiscalizar as empresas e aumentar cada vez mais a arrecadação. E também vai ter alguns impactos ali nas empresas, que é o quê? Anteriormente, as empresas emitiam a nota fiscal ali no seu município. E agora, a partir de 2026, vai ter o Portal Nacional da Nota Fiscal. Então, toda empresa de serviço vai ter que emitir nota fiscal em um único canto, não importa o município, não importa o estado que você está. Então, isso daqui, o teu sistema que você tem hoje precisa se adequar para emitir essa nota fiscal. Além do que, tem muitas outras mudanças que estão ocorrendo ali por meio da reforma tributária, que é o quê? Saiu uma legislação agora bem recente que a Receita agora ela vai estar somando o faturamento da pessoa física com a pessoa jurídica ali de quem é MEI. Então, ela vai estar somando para fazer o desenquadramento. Então, todo o sistema tributário ele está corroborando para aumentar a fiscalização das empresas. Então, a partir de 2026, você já tem mudança e você já precisa estar se preparando para elas. E outra coisa, vai aumentar impostos? Como vocês viram, a alíquota estimada da reforma tributária está 26,8. E eu respondo que vai depender de como está estruturado o teu negócio.
Com a reforma tributária, você tem a possibilidade de créditos tributários. Então, dependendo do teu planejamento estratégico junto com tua contabilidade, muitas das vezes você pode estar utilizando a legislação ao seu vigor para reduzir sua carga tributária. Mas estima-se que mais de 70% das empresas vão estar pagando mais impostos do que hoje. Então, para isso, você precisa ter um planejamento estratégico no teu negócio, revisando contratos e também revisando tua margem de lucro, revisando teus impostos, para que aí você consiga ir se preparando para a reforma tributária. A gente tem até 2032 ali para a reforma finalizar, então tem bastante tempo para você ir se planejando, marcando uma reunião com sua contabilidade para você estruturar como é que vai ser o teu negócio a partir de 2026, tá certo? Outra coisa, e os benefícios atuais? Aqui nos benefícios atuais, muitos vão ter mudanças, outros vão ser extintos e vão entrar novos em vigor. Aqui vai depender de cada caso, é um caso, e cada caso precisa ser analisado com muito carinho na sua individualidade. E por último, mudar sistemas. Aqui em mudar sistemas, você tem que analisar se o teu sistema hoje que você usa, seja para fazer uma gestão financeira, seja para fazer a emissão de nota fiscal, você precisa entender se esse sistema ele está se adequando com as mudanças da reforma tributária. Se ele tem um módulo novo da reforma tributária para emitir nota fiscal agora no Portal Nacional, você precisa entender como é que ele está esse sistema preparado para mudar a tua precificação. Então você precisa analisar como está esse cenário do teu sistema para ver se ele está mudando, está se adaptando com a reforma tributária. Se ele está se adaptando com ela, tá tranquilo, você pode continuar com ele. Agora, se ele não te atualiza, se ele não está tendo nenhuma mudança, é bom você revisar, repensar e ver um sistema que está se adequando para essas mudanças, que isso pode ter um impacto grande no teu negócio. A gente vai falar um pouquinho de como a Contabiliza vai ajudar você, cliente, e Márcio vai estar falando um pouquinho melhor sobre isso. Show de bola, Vinícius. E como a Contabiliza ela pode te ajudar? Como a Contabiliza vai me ajudar, Márcio? Nós vamos fazer uma análise de impacto, nós vamos simular o efeito que a nova reforma tributária ela vai ter no teu negócio. Nós vamos ter um planejamento estratégico, fazendo uma maximização de créditos para poder melhor te ajudar nesse novo cenário e uma preparação completa onde nós iremos entender os teus processos, adaptá-los para que você consiga realmente usufruir de todos os créditos possíveis e, com isso, pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei, porque como o Vinícius falou, com a nova reforma tributária, existe mais possibilidades de você conseguir reduzir os teus impostos e ainda assim continuar dentro da lei. Tudo vai depender do teu planejamento, tudo vai depender de como está a tua análise de negócio e você, cliente Contabiliza, você vai ter todo esse nosso acompanhamento junto com você para te ajudar a alavancar cada vez mais. E por último, a capacitação, nós vamos te manter atualizado constantemente de todas as mudanças que vão acontecer com a nova reforma tributária. E aí, quando nós vemos aqui para os próximos passos do que você precisa fazer, você que está nos assistindo, primeiro passo, agende uma análise gratuita. Esse primeiro passo é tanto para você que é cliente Contabiliza, quanto você que nos assiste que não é cliente Contabiliza, não tem problema. O nosso objetivo, o nosso foco é com o negócio e com as empresas que existem no nosso país. E para você que é cliente Contabiliza, após fazer a sua análise gratuita, você vai receber simulações personalizadas e nós vamos desenvolver um plano personalizado de transição para você conseguir entrar na nova reforma tributária com a cabeça mais tranquila. E aí, nós queremos deixar um presente maravilhoso para você que chegou até aqui. Parabéns e muito obrigado pela confiança de poder chegar até esse momento nessa aula. Nós vamos deixar um presente maravilhoso, um e-book que foi feito com muito carinho pelo nosso time de operações, o nosso time de marketing, com muita atenção para poder realmente deixar você atualizado, onde aqui nesse e-book, além de tudo que nós falamos, ainda terá alguns bônus a mais de conteúdo
com simulações mais personalizadas para você se preparar cada vez mais para a reforma tributária. E nós temos um último presente para você também, que é, se você ficou com alguma dúvida, nesse QR Code você vai ter o nosso contato, onde você vai poder falar conosco aqui da Contabiliza e podemos te ajudar a enfrentar esse novo cenário. Saiu até uma nova pesquisa que diz que mais de 80% dos empresários e das empresas não estão ainda dando a devida atenção à reforma tributária. E nós estamos aqui fornecendo essa aula gratuita para você. O fato de estares aqui assistindo conosco, você está à frente de muitos dos seus concorrentes. Então, se você quer conhecer mais sobre a Contabiliza, você que já é cliente, você vai aprender ainda mais conosco e se preparar ainda mais para a reforma. E você que ainda não é, a gente está com uma campanha maravilhosa durante esse mês de novembro da nossa Black Friday, onde você vai ganhar até 50% de desconto no seu primeiro honorário para você poder conhecer a Contabilidade João Pessoa e podermos te ajudar a alavancar cada vez mais e entrar de cabeça e de forma saudável nesse novo cenário da reforma tributária. Porque aqui na Contabiliza, nós somos a contabilidade estratégica para a nova reforma tributária do Brasil. Então, conte com a gente. Muito obrigado por ter estado conosco nesse momento e nós esperamos você na nossa próxima aula.